esse um mês. Foi um mês de muita experiência, de muito contato com a palavra de Deus. Primeiro, eu vou trazer um pouco de testemunho, mas vai ter palavra também, gente, em nome de Jesus. Esse mês de julho, na verdade, começa ano passado, porque eu falei assim, mãos, estou terminando aí a escola, e aí eu descobri que tinha esse negócio do discípulo, né? Eu falei, mãe, se eu não passar na faculdade ano que vem, eu vou fazer cursinho, eu vou fazer discípulo, o que vai acontecer? Aí, oramos e sentimos paz, Deus fazer cursinho, porque eu quero prestar para medicina, né? Aí Deus vai abençoando esses próximos planos. E fiquei fazendo esse cursinho esse ano, mas sempre com o coração incomodado assim, gente, esse ano eu estou assim, dedicando para os estudos, mas eu quero dedicar um período para Deus também. Foi aí que eu falei, mãe, esse mês de julho eu quero ir ajudar no acampamento de adolescentes, quero ir para o Fé para Jesus, tudo que tiver assim, de igreja, eu vou participar. E aí Deus abençoou, assim, que não é barato, mas Deus está abençoando que deu certo para a gente poder se organizar para poder ir. E começou com o acampamento de adolescentes. Primeiro a gente teve uma semana de treinamento que inclusive emendou com a convenção de implementação de igrejas, e no primeiro dia, logo assim de cara, a gente já teve uma dinâmica que, nossa, entrou muito em confronto comigo, sabe? Deus me confrontou naquele momento, porque foi uma dinâmica que a gente teve que fazer várias coisas, tipo flexão, pôr chinelo, entrar na piscina, enrolar em barro, tipo, bem coisa pique militar mesmo. E teve uma hora que tinha um manto que a gente tinha que carregar ele, um cego que a gente tinha que guiar ele, e um mudo que não podia falar nada, mas ele enxergava, e o cego podia falar, e o manto podia ver e falar. E na última parte eu fui a cega, e aí eu sei que falaram assim, meus braços abrindo, assim, né? Que nem Jesus crucificado lá. E aí a gente ficou lá assim um tempão, e depois de um tempão que a gente estava com os braços assim, e eles gritam, a gente falou, e vocês não abaixam o braço não? E eu pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E eu cega, com os olhos vendados. E aí um irmão começou, o irmão lá que fazia parte da dinâmica, ele começou a ler Lucas 23, que, diga-se de passagem, tem 56 versículos, e a gente lá assim. E na passagem de Lucas, nossa gente, eu até chorei, eu estava lá, eu não sei se eu estava chorando de dor, de emoção, do Espírito Santo me tocando, talvez tudo junto. E a passagem de Lucas é quando as pessoas decidem salvar Barrabás e condenar Jesus. E foi uma passagem que me pegou muito assim, porque isso logo nos primeiros momentos lá, que foi que eu pensei assim, gente, de fato aqui vou estar colocando em prática assim, o que tenho aprendido na teoria, porque vir aqui todo domingo, escutar a palavra todo domingo, é algo agradável, sabe? Mas vivenciar esses momentos de dor assim, claro que nada se compara ao que Jesus passou, né? Mas foi um momento que o Espírito Santo tocou no meu coração assim, eu sofri muito mais por você. E aí, a partir desse momento, assim, meu coração já foi quebrantado pro resto do mês de julho inteirinho. Nos outros dias a gente teve alguns estudos teóricos nessa apostila aqui, inclusive dá para aplicar no acampamento, então estou muito animada para esse final de ano. Aí a gente teve lá momentos de comunhão, né? A gente criou uma música para o acampamento lá deles e tal. E uma coisa que parece óbvio, mas para mim foi um pouquinho de choque, que apesar das pessoas estarem no seminário, não são perfeitos, óbvio, né? Porque são todos seres humanos. Mas eu fiquei um pouquinho assim espantado, porque meio que eu já sei isso, né? Mas aí eu cheguei lá e vi isso e eu pensei, gente, é todo mundo pecador, todo mundo querendo tentar ser como Jesus, todo mundo aqui para crescer, e foram dias que a gente ajudou uns aos outros, assim, sabe? Sempre a gente tentando colocar Deus no centro das nossas ações, das nossas atitudes, nossas conversas, assim, sobre Bíblia, foram momentos de crescimento espiritual, de crescimento teológico também. E todos esses dias tivemos vários momentos assim que o povo virava, vem pro seminário, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu pensei, gente, ano passado eu estava pensando nisso, esse ano esse povo está falando isso, será que Deus está querendo conversar
mas aí eu sempre orando e eu sentindo paz no coração de não ir para o seminário, de talvez futuramente ir, mas esse não ser o momento. Depois que a gente ainda não tinha terminado o treinamento para o acampamento e veio uma convenção de implementação de novas igrejas. E foi muito legal. E teve uma parte que foi a que eu fiquei mais animada também, que foi a de adolescentes, que falou sobre o projeto de adolescentes e tal, sobre várias dinâmicas, na verdade. E eu até falei com o Giovanni da gente poder trazer, porque o Giovanni também estava lá. E durante o acampamento, lógico que a gente se preparou todos esses dias, mas eu acho que durante o acampamento foi um momento assim que mais impactou, porque a gente estava mexendo de fato ali com outros seres humaninhos. E no primeiro dia foi muito difícil eu ficar orando assim, oh, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou quase da idade das meninas, tipo, as meninas do meu quarto tinham todos 14 anos e eu tenho 18. E aí parece que eu não tinha muita moral com elas. E no primeiro dia foi muito difícil, aí eu pedi oração e orei também. E aí no segundo dia elas já estavam mais quebrantadas. Durante os dias que eu fiquei lá, lógico que eu estava orando, né, e buscando discernimento em Deus, cada menina tinha uma particularidade e eu vi que eu me identificava com cada uma delas, assim. E eu tive muitas conversas intencionais com elas, eu tive conversas individuais e Deus foi me mostrando, foi um momento muito lindo, porque eu sabia que aquilo que eu estava falando não vinha de mim, mas vinha de Deus, porque era Ele que estava colocando as palavras na minha boca naquele momento. E eu nem, sabe, eu pensava para falar, mas não era um pensamento que vinha de mim, parecia a voz do Espírito Santo mesmo, porque de fato era, né? Ficaram 7 meninas no meu quarto, então comigo eram 8 vidas para eu cuidar durante 4 dias. E teve um dia de devocional. No dia do devocional, eu falei sobre um tema que, inclusive, Deus me deu ele. Eu percebi isso porque eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que pensar temas para os outros dias. E não tem nenhum tema. Então, foi de Deus. Que foi sobre o caráter de Cristo, sobre amar os seus inimigos. E eu vi que nesse dia elas ficaram bem quebrantadas e nos outros dias elas foram de mais fácil acesso. E nesse dia a gente orou juntas também e elas compartilharam testemunhos. E teve uma menina, inclusive, que depois ela veio chorando, e sobre uma situação que eu já vivenciei com 14 anos. E eu me vi nela ali, e aí eu sabia o que eu tinha que falar, e Deus me falou assim, minha filha, eu não deixei você passar por isso, então. Eu deixei você passar para você poder ajudar minhas outras filhas. E aí eu fiquei muito assim, oh Jesus, que é maravilhoso isso, né? E aí depois nós tivemos o culto na fogueira, que tivemos mais momentos assim. Depois outro dia, já era para finalizar, e aí eu botei elas para lavar nos esportes, né, graças a Deus, porque elas sujaram tudo de barro depois da dinâmica, e acabou o acampamento. Aí nós tivemos o Férias para Jesus, que foram 6 dias de treinamento. E nesse treinamento nós fomos evangelizados, primeiro para evangelizar. Inclusive nessa apostilinha bem aqui, tem uma parte que fala isso, que quais são os pré-requisitos para ser um evangelista ou um missionário, né? E um deles é ser evangélico, né? Graças a Deus. Nossa rotina era basicamente acordar, tomar café da manhã, ter o devocional com esse devocionário aqui, ter o devocional em família, porque a gente foi dividido lá em família, ou individual. Aí, entre cada uma dessas coisas, tinha uns 10 minutinhos de intervalo. Aí a gente tinha o devocional individual, 10 minutos, aí teve o devocional em grupo, que a gente estudou Efésios. Aí depois a gente tinha o treinamento. E nesse treinamento de manhã, a gente aprendeu sobre Deus, pecado, Cristo e decisão. A gente inclusive até criou um rap gospel sobre isso, tudo ideia do reitor lá, gente. Aí, sobre Deus, pecado, Cristo e decisão, esse é o caminho, a explicação, não perca o seu tempo, a oportunidade, o que Deus deseja, sua sinceridade. Para cada um desses tópicos, nós decoramos versículos, porque o pastor falou assim, olha gente, para vocês conseguirem evangelizar, vocês têm que ter o texto guardado no coração de vocês, porque mesmo que vocês não falem literalmente, de acordo com a conversa, do que for fluido, assim, você vai ter o que falar, né? Sobre Deus, nós decoramos o que está lá. Assim, a gente decorou, mas eu estou lendo aqui para não ter risco de errar.
Sobre Deus, nós decoramos Atos 17, 24 e 28, que fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra. Dá a todos a vida e a respiração, e demais coisas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ainda em Deus, nós decoramos Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas. E nós aprendemos também, ou relembramos alguns lá, né, sobre o plano da salvação, que o amarelo fala de Deus, depois o marrom fala sobre o pecado, aí o vermelho é o sangue de Cristo, o branco é que Cristo nos purifica, e o verde é a esperança de um dia morarmos no céu. Aí, sobre o pecado, nós decoramos Romanos 3 e 6, os dois são 23. Tá vendo, gente? Tem essas coisas assim pra ir lembrando. O 3, 23 é: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o Romanos 6, 23 é: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo, João 3, 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14, 6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E decisão. João 1, 12: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Romanos 10, 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e teu Salvador em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu tive uma leitura meio travada aqui, mas os irmãos entenderam, né? Se confessar de todo o coração e crer que ele ressuscitou. Amém. Durante os 6 dias ainda, a gente recebeu esse devocionário, como eu falei, decoramos os versículos, fomos evangelizados, estudamos em Efésios, e quando a gente foi para o campo mesmo, eu presenciei uma realidade que eu achei que estava muito distante, que foi tipo o analfabetismo, por exemplo. Pessoas muito pobres, assim, a galera era bem receptiva, graças a Deus, todo mundo, assim, pelo menos que eu cheguei para conversar, quiseram escutar, quiseram saber mais de Deus, mas eu evangelizei, eu acho que umas 3 irmãs que não... porque era recomendado as mulheres irem para mulheres, né? Então vou falar mais de mulher. Umas 3 irmãs que não sabiam ler, elas eram mais velhas, e uma delas, inclusive, falou que estava muito tempo sem ir na igreja, porque se decepcionou com pessoas, e aí eu falei: não, irmã, mas vamos voltar. A senhora que a gente foi? Eu já estava conversando com ela ontem com ela. Não, você é animada, eu gosto de gente assim mesmo. Eu falei: pois é, o povo lá na igreja, tem aqueles evangélicos lá, né? Eu falei: o povo lá da igreja é animado assim também, vai lá. Aí eu acho que ela foi, eu não perguntei depois pro pastor. Mas essas pessoas em campo foram impactadas, não porque eu falei, não porque outras pessoas falaram, mas foram impactadas pelo Espírito Santo, porque, primeiro, nós fomos impactados lá nos dias de treinamento. Nós tivemos o devocional de manhã, tivemos as oficinas à tarde, que tiveram dança, teatro, evangelismo, infantil e... Ai, gente, parece que eu estou esquecendo, não sei. Tá bom, eu vou lembrar e aí eu falo para os irmãos. Mas porque, primeiro, não somos impactados nesses dias de treinamento. Lá, a gente aprendeu que nossa primeira missão não era... de fato, ir levar o evangelho, mas nossa primeira missão é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o pastor, ele ficou repetindo várias vezes uma frase que grudou na minha cabeça, que é: redenção gera proclamação. Então, se você foi redimido, isso vai gerar em você a proclamação do Evangelho. E se você for redimido, você vai querer espalhar o Evangelho. Lá, durante esses dias de treinamento, a gente aprendeu 7 tópicos que eu vou passar por eles mais rapidinho para não enrolar muito. Que foi entrega total a Jesus, adoração, glorificação, obediência, honra, serviço e proclamação. Isso é como cumprir a missão de amar a Deus.
A entrega total a Jesus, eu vou pedir se alguém puder colocar lá, ou talvez não, eu leio aqui. O que os irmãos precisam? Pode colocar? Pode ler? O irmão do slide é prestativo. Pode ser João 14, 6. Mas esse aqui eu já li, os irmãos vão lembrar. Eu sou caminho, a verdade e a vida. O irmão do slide pediu para eu esperar. Eu vou falando enquanto isso. No primeiro tópico tem a entrega total a Jesus, que é o encontro, a reconciliação e a adoção. A entrega total a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí nós encontramos Jesus. Nós conhecemos que Ele é o caminho para chegar ao Pai. Ele é a única verdade e Ele é quem pode nos trazer a vida. No encontro, lá em Colossenses 1:13, que inclusive está nas duas da redenção. Está, na verdade, 1:14, né? Mas é meio junto os dois. Lá em Colossenses 1:13, fala: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Essa é a reconciliação que Jesus se entregou por nós para que nós possamos ser reconciliados com Deus Pai. E lá em Efésios 1:5, a adoção. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Depois nós aprendemos sobre a adoração. Lá em Efésios 1:11 e 12. Lá a gente aprendeu que a adoração ela é o resultado do amor por Deus. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, nós fomos reconciliados, nós nos encontramos, nós recebemos a reconciliação e fomos adotados, não para ficarmos com nós, mas para a adoração de Deus. E agora, a glorificação. Lá em Mateus 5:16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Abre também lá em Filipenses 2:9-11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aprendemos também sobre a obediência, e a obediência de um filho é o fruto do amor. Então, se a gente ama Deus, que é o primeiro mandamento, né, amar Deus acima de todas as coisas, a gente obedece a Deus. Lá em Mateus 6:24, vai falar que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês também não podem servir a Deus e as riquezas. Nesses dias de treinamento, eles foram passando esses pontos para a gente e esses versículos como uma forma da gente evangelizar uns outros, mas também com o objetivo de nos confrontar, de fazer com que a gente evangelize, ou de fazer com que nós fôssemos evangelizados.
Porque muita gente chegou lá com o coração errado, buscando, tipo, tô vindo aqui só pelas amizades e tal. Então, foi uma forma de trazer a gente para o rumo certo, que é Deus, e trazer Deus para o centro das nossas ações, do que a gente ia fazer ali naquele momento, né? Abre lá em João 21, 17, por favor. Que vai falar sobre honra é Filipenses 2, 9 e 11, que a gente acabou de ler. Que a honra vem quando nós reconhecemos que o Senhor está numa posição acima de nós e que Ele é único. Porque quando a gente acha que Jesus é o primeiro, nós não estamos honrando de uma maneira certa, porque depois do primeiro, tem o segundo, o terceiro, mas quando nós entendemos que Jesus é o único que nós devemos honrar, aí o nosso coração está centrado. Agora, João 21 vai falar sobre a proclamação. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente minhas ovelhas. Então, se de fato nós amamos Jesus, esse é o mandamento: apacentar as ovelhas. Lá em Mateus 44 e 45 vai falar assim: e lhes perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Então, é um mandamento. Devemos proclamar, e não só porque pela pessoa, para ela conhecer Jesus, mas porque se a gente deixa de fazer isso, que é um mandamento, nós estamos deixando de fazer como se fosse para Deus. E foi isso que a gente aprendeu lá nos dias de treinamento, e depois a gente tentou repassar para os irmãos então. Amém. Amém. Amém.